O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia amar ao Senhor, entregar o nosso coração, viver exclusivamente para Ele. É por essa razão que todas as manhãs nós abrimos a palavra de Deus e deixamos que ela fale a nossa vida. Nesse momento, eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Quanto mais Jesus se aproximava do momento da sua morte, mais se intensificava a perseguição dos líderes judeus daquela época. Jesus, em todos os momentos, queria alcançar o coração dos seus filhos. É a razão pela qual ele começa a falar por parábolas, para que pudesse alcançar o coração daqueles que ainda tinham trancado o seu coração, como sendo a última oportunidade de salvação para essa classe de pessoas. Como nós podemos observar no versículo 3, o rei e o seu filho pediu para que os seus servos convidassem os seus súditos para participar da sua festa, mas eles não quiseram vir. Deram desculpas indesculpáveis para não estar na presença do rei, nem muito menos do seu príncipe. No versículo 4 nós vemos que mais uma vez o rei e o seu filho, eles insistem para que os seus convidados possam participar da festa, porque os animais já estavam serrados, a comida já estava pronta, a mesa já estava organizada. O que de fato faltava era as pessoas virem para poder saciar, celebrar da festa que o rei e os seus filhos estavam oferecendo gratuitamente para todas as pessoas, mas eles não estavam dispostos a aceitar o convite do rei, nem muito menos do seu filho. Alguns súditos foram tão ignorantes com os servos do rei que os rejeitaram, deram as costas, voltaram para suas atividades normais, ignoraram a fala daqueles que estavam lhe convidando, e outros foram mais além, chegaram ao ponto de tirar a vida de alguns servos do rei. Mateus capítulo 22, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui fica claro para nós entendermos porque Jesus Cristo estava falando em parábolas e ele falava da destruição da cidade de Jerusalém e apontando para um futuro, da forma também como Deus iria destruir essa terra. Todos aqueles que um dia perseguiram os filhos do Senhor, mataram homens fiéis de Deus que estavam testemunhando do reino, será o próprio Deus que irá julgar essas pessoas e será Ele mesmo que dará um ponto final na história da vida desses seres humanos que perseguiram o Evangelho e que perseguiram a palavra do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a ordem do rei, junto com o seu filho, era que eles fossem na encruzilhada, nas praças, nos bairros e trouxessem para dentro da cidade todas as pessoas para que elas pudessem se alimentar da ceia que estava preparada. E os seus súditos, saindo pelas ruas, encontraram pessoas boas, pessoas ruins, pessoas vestidas, pessoas maltrapilhas, mas eles trouxeram todos para dentro do palácio para que eles pudessem se alimentar daquilo que estava sob a mesa. Mateus capítulo 22, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Possivelmente, naquela época, quando um rei fazia um convite para alguém entrasse no palácio e se assentar à mesa, o rei oferecia vestimenta para todas as pessoas. Possivelmente, alguém que estava no meio da multidão, vendo as vestimentas do rei, ele não quis usar. Ele preferiu ficar com a sua própria vestimenta. E quando o rei, entrando dentro do palácio, ia se assentar à mesa e observou que alguém não estava vestido adequadamente, ele perguntou para essa pessoa: amigo, como que você conseguiu entrar aqui, sendo que você não está vestido adequadamente como todas as pessoas estão vestidas? Então o rei mandou os seus servos amarrar essa pessoa, colocar para fora, porque ela não estava vestida de acordo com ele tinha determinado que os seus convidados deveriam estar. Jesus falava em parábolas para que eles pudessem entender uma grande verdade.
Toda pessoa que um dia irá herdar a vida eterna deverá estar vestida com as vestes de Jesus Cristo. Se nós não nos vestirmos pela fé com a vestimenta e a justiça que Jesus alcançou na cruz do Calvário, jamais nenhum de nós teremos condições de herdar a vida eterna, porque as nossas obras não nos trazem justiça. As nossas obras é considerada como sendo um trapo de imundícia. Jamais através da nossa obediência nós conseguiremos pagar o preço dos nossos pecados. Somente através de Jesus Cristo é possível um pecador herdar a vida eterna. É por isso que hoje Deus faz um convite a todos nós: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. Aquele que permite ser conduzido pelo Senhor recebe a bênção de Deus. Hoje é o dia de abrirmos o nosso coração para vivermos exclusivamente para o Senhor. Como nós podemos observar do versículo 34 a 40 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus, quando colocou os seus pés nessa terra, Jesus revolucionou esse mundo. Os seus ensinamentos ofendiam as pessoas. Embora Jesus viesse revelar ao Pai, quando ele mostrou a verdade, o caminho que essa geração deveria seguir, aqueles que estavam nesse mundo se sentiram incomodados. Mas em momento algum Jesus temeu, em momento algum Jesus deixou de mostrar o caminho pelo qual aquela geração e as pessoas deveriam seguir para alcançar a vida eterna. Quando ele é indagado pelos fariseus qual é o maior mandamento da lei, claramente Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo maior mandamento dentro da palavra do Senhor: e amarás o teu próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos da lei é uma demonstração de amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós iremos viver uma vida em obediência aos 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor. Mas quando nós também amamos ao nosso semelhante, os 6 últimos mandamentos da lei de Deus, nós vivemos em obediência a esses ensinamentos. Embora Jesus estivesse ali resumindo a lei de Deus, mas em momento algum nós nos encontramos Jesus invalidando a lei do Senhor. Pelo contrário, ele mesmo fala que veio a essa terra cumprir a lei e os profetas. Querido amigo, ao estudarmos o livro de Mateus, especificamente no capítulo 22, vemos claramente que quanto mais Jesus vivia a verdade em vida e pessoa, Jesus incomodava aqueles que estavam vivendo de forma completamente errada naquela época, principalmente os seus líderes. Isso nos mostra o quanto nós precisamos amar a palavra do Senhor. Corremos o risco de abraçarmos uma mentira e acreditarmos que estamos vivendo a verdade. Corremos o risco de colocar a nossa vida em risco eterno, pensando que estamos caminhando por um caminho seguro. Podemos, em algum momento, ter uma sensação de paz e tranquilidade e estarmos completamente perdidos. É por isso que todo instante nós precisamos avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor e clamarmos para que o Espírito Santo sonde, revise o nosso coração. E se porventura nos deparamos com algum mal, algum pecado, é nos submetermos à direção de Deus e falarmos: Senhor, por favor, nos limpe, nos purifique, remova todo esse mal, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. Foi isso que faltou na vida daqueles líderes daquela época. Eles estavam ensoberbecidos, viveram uma vida arrogante, acreditavam que sabiam tudo. E quando se depararam com a verdade viva, que era Jesus Cristo, mostrando o caminho pelo qual eles deveriam seguir, eles rejeitaram, deram as costas, com as suas próprias mãos, mataram a Jesus Cristo, rejeitaram a graça, rejeitaram a misericórdia e se depararam com a destruição eterna. Hoje eu e você, nós somos convidados a amar ao Senhor. Hoje eu e você, nós temos a oportunidade de abrirmos o nosso coração. Nós precisamos exclusivamente viver para Deus. Aquele que vive dessa forma recebe a bênção de Deus para a sua vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.